Boa noite, irmãos. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre nós, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Vamos continuar a nossa adoração, ao Deus Trino. Vamos fazer a leitura em Apocalipse 4, de 1 a 11. Todos abriram, vocês também em casa, abram a sua Bíblia. Vamos agora ouvir o que Deus tem para nós, a nos mostrar que às vezes as circunstâncias da vida nos faz esquecer como que é o trono de Deus. Vamos ler então. Os irmãos me acompanhem, por favor. Depois dessas coisas, olhei, e eis que não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo: sobe, vem para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. E este que se acha sentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Ao redor do trono há também 24 tronos, e assentados neles 24 anciões vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Do trono saem relâmpagos, vozes, trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Adiante do trono, um como um mar de vidro, semelhante ao cristal. E também, no meio do trono e à volta do trono, 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por trás. O primeiro ser vivente é semelhante ao leão, o segundo, semelhante ao novilho, e o terceiro rosto tem como o de homem, e o quarto ser vivente é semelhante à águia, quando está voando. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estão cheios de olhos, ao redor e por dentro. Não tem descanso, nem de dia, nem de noite, proclamando: Santo, Santo é o Senhor, o Deus poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Quando estes seres viventes derem glória, honra e ações de graça, que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, aos 24 anciões prostrar-se-ão diante daquele que encontra sentado no trono, adorarão o que vive pelos séculos dos séculos, e depositarão as suas coroas diante do trono proclamado. Tu és digno, Senhor, Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder. Por todas as coisas tu criaste. Sim, por causa da tua bondade vieram a existir e foram criadas. É aquilo que eu falei no início, que às vezes as circunstâncias da vida, os problemas, às vezes a gente esquece disso aqui, que no céu simplesmente vai ser tremendo. Tremendo. Vamos cantar agora o cântico
de número 4. Eu convido os irmãos para estarem de pé, para a gente poder estar louvando a Deus com os diafragmas abertos, todos felizes, porque Ele escolheu você. Nunca se esqueça disso. Ele escolheu você e foi por amor a você que Ele foi lá na cruz, sofreu e morreu. Louvemos ao Senhor. Deus está no templo, Pai onipotente, a seus pés nos humilhamos, servos consagrados, reverentemente, ao Deus Santo adoramos. Por favor, com amor, espiritualmente, Deus está no templo, Cristo está no templo, sumo benefício, por seu sangue nos foi dado. Ele, o bom Cordeiro, foi o sacrifício, expiou o vil pecado, escolheu e sofreu o cabal suplício. Cristo está no templo. Tu que estás no templo, preceptor divino, e os corações habitas, tu paciente mestre, dá-nos teu ensino, aclarando as leis benditas. De prazer conhecer a graça infinita, sim, estás no templo. Amém. Nós vamos pedir o nosso irmão Davidson para estar fazendo uma oração de adoração ao nosso Deus trino e único. Deus, nós te adoramos porque o Senhor é santo, justo. O Senhor tem nos amado e o Senhor sempre reinou e sempre reinará. Que o seu nome seja louvado, Senhor, sempre e adorado em todos os cantos da terra, até a sua vinda. Em nome de Jesus. Amém. Vamos continuar em pé. Nós vamos fazer a leitura de Tiago 5, de 13 a 16. Eu gostaria que os irmãos me acompanhassem, mas que todo mundo falasse. Vocês não vão só ver agora, não. Vocês vão ler junto comigo. Vamos lá? E você que está em casa também. Tá? Porque é muito bom ler a palavra de Deus. Né? Vamos lá? Tiago 5, de 13 a 16. Está alguém sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doentes?
Chame os presbíteros da igreja, estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo, em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai um pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Amém. É confiando nessa palavra aqui. Se confessarmos os nossos pecados, se suplicarmos a Deus, se clamarmos, Ele nos ouve. Mas, às vezes, o desejo dele não é aquilo que você quer. A gente tem que estar com o coração aberto para entender isso. Não é o que a gente quer, e sim o que Deus quer para a gente. Porque nós sabemos que Ele tem e quer o melhor para a gente. Nós vamos ter agora 1 minuto de oração silenciosa. Você fica à vontade, se você quiser sentar, se ajoelhar, tá? 1 minuto de oração silenciosa, e depois a nossa irmã Leca vai estar quebrando esse 1 minuto de oração. Amém. 1 minuto da Leca foi muito rápido, vocês não acharam, não? Ô, Leca! Vamos cantar o hino 74 agora, gente. Continuando a nossa adoração. Jesus, Senhor, me achego a ti, tua ira santa mereci.
Ministério de Louvor pode já estar vindo para frente. Enquanto eles se preparam aqui, nós vamos estar fazendo a leitura de Provérbios 3, 1 a 10. Provérbios 3. Nós vamos também estar recebendo os dízimos, né, as ofertas. Os irmãos que trouxeram vão poder entregar. E você que não pode vir na igreja no momento, você só fazer contato com o Adilson, com o pastor, que eles vão na sua casa, delivery, buscar o dízimo, porque nós precisamos ajudar muitas pessoas. Tem muitas pessoas que, devido ao que está acontecendo no país, estão passando por necessidade, perdendo seus empregos, mas Deus não permite faltar nada, porque Deus é misericordioso. Então, nós contamos com vocês. Vamos estar lendo, então, Provérbios 3, de 1 a 10. Filho meu, não te esqueça dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Ata-as aos pescoços, escreve-as na tábua do teu coração, e acharás graça e boa compreensão diante de Deus e diante dos homens. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes o teu próprio entendimento. Reconheça-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio aos teus próprios olhos. Teme o Senhor e aparta-o do mal. Será que isto saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos? Honra o Senhor com os teus bens e com suas primícias, e de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os seus lagares. E Deus também fala: fazei prova de mim. Fazei prova de mim. Você acha que às vezes você tem tanta conta para pagar, né? E você não dá o dízimo, ou deixa para tirar o dízimo por último. Faça uma prova com ele. Tire primeiro o dízimo. Eu tenho certeza que vai sobrar dinheiro no final do mês. Eu tenho certeza. Porque Deus não permite faltar nada. Nada. Vamos, então, adorar mais ao nosso Deus. Não há outro como tu, soberano e fiel. Não há outro como tu, reina sobre a terra e céus. Tu és o alfa e ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus.
contrário, Senhor, Tu és soberano em nossas vidas. Soberano e fiel. Não há outro. Não há outro como Tu. Reina sobre a terra e céu. Adore ao Senhor. Tu és o Alfa e o Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Senhor. Jesus, Tu és Jesus. És o Alfa e o Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, Tu és Jesus. Aleluia. Toda honra, toda glória seja dada ao nosso Jesus Cristo. Você crê nisso, amém? Adore ao Senhor. Louvado seja o Teu nome, Jesus. Obrigado, Senhor, pelas Tuas misericórdias em nossas vidas, ó Pai. Tu és o Alfa, Tu és o Ômega, ó Pai. Alfa e Ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Tu és o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, Tu és Jesus. Declare bem forte. Tu és o Alfa e Ômega, início Tu és e tudo, fim. Senhor. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, Tu és Jesus. Não importa a circunstância que você está vivendo, acredite que Deus é Deus, Ele fará o melhor em sua vida. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, se não fizer, Ele é
firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus quiser, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu adoro pelo que Ele faz. Eu adoro pelo que Ele Adore ao é. Senhor. Haja o que houver, Ele sempre sempre será Deus em sua vida. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus quiser, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar eu vou, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo A bagagem do passado eu carreguei, me vi e percebi que estou preso por erros que cometi. Condenado era eu, condenado era eu.
Senhor Jesus, nós queremos te dar graças mais uma vez, porque nós reconhecemos, ó Pai, que naquela cruz, ali, Senhor, era o nosso lugar. Mas Jesus ocupou ali o lugar, que seria o nosso lugar, para cumprir, ó Deus, ali a sua missão de morrer, ó Pai, para que nós pudéssemos, em Cristo Jesus, termos a vida eterna. E ali Ele cumpriu, ó Deus, a sua missão. E hoje, em Cristo Jesus, nós somos livres para adorar. E temos assim, ó Deus, a certeza da vida eterna, que somente temos em Cristo Jesus. Senhor, nós queremos te agradecer pelos dízimos, pelas ofertas, pelos mantimentos, ó Deus. E louvamos o teu nome, porque o Senhor tem abençoado o teu povo, tem abençoado a tua casa. Ó Deus, porque o Senhor é fiel em cumprir a tua palavra. O Senhor é fiel a si mesmo. E ó Deus, e nós compreendemos isso em nosso coração com o mover da tua graça. E que a cada dia nós possamos descansar e confiar em ti todos os nossos anseios, todas as nossas preocupações, aquilo que tem nos tirado, ó Pai, a paz do nosso coração, que possamos colocá-las todas, ó Pai, diante da tua presença. Senhor, em nome de Jesus, há muitos, ó Pai, que têm esperado no Senhor uma porta, ó Deus, de trabalho. Por misericórdia, Senhor, abra as portas. Onde não existe porta, Senhor, nós cremos que o Senhor é o Deus que opera o milagre, é o Deus que abre porta, é o Deus que cura. Por isso, Senhor, nós pedimos a Ti, ó Senhor, contempla os Teus filhos com a bênção do trabalho. Senhor, em nome de Jesus, que as pessoas não possam olhar para a crise, ó Deus, que o nosso país tem enfrentado, mas que elas possam olhar exclusivamente para o Senhor Jesus e esperar em Ti, ó Deus, por esta bênção. Por misericórdia, Pai, contempla os Teus filhos, contempla todos aqueles, ó Deus, que têm, ó Pai, esperado por esta bênção. Senhor, obrigada por estes momentos aqui. Suplicamos ainda a Tua bênção para o Teu Filho Jesus, que estará trazendo para nós, para o nosso coração, o Teu recado nessa noite. Usa, Senhor Deus, a vida do pregador, ó Pai, com poder, com graça e com misericórdia. Faça da vida dele simplesmente um instrumento, ó Deus, nas Tuas mãos. Ó Deus, e que nós possamos compreender em nosso coração o Teu recado para nós nessa noite. Por isso, Senhor, fala ao nosso coração através da Tua palavra, que é viva, que é poderosa, que transforma, Senhor Deus, o coração do homem. Seja ele, ó Pai, de maneira como esteja, o Senhor é poderoso para transformar e fazer, ó Pai, desta vida uma nova criatura em Cristo Jesus. Ó Deus, transforma-nos, ó Pai, pelo poder que há na Tua palavra, porque nós precisamos, ó Deus, do Teu agir em nossas vidas. Nós precisamos, sim, Senhor Deus, sermos incomodados, ó Pai, pelo Teu Espírito Santo e sermos moldados, ó Deus, pela Tua santa palavra. Que nós não venhamos caminhar, ó Pai, de acordo com as nossas próprias vontades, mas pelo contrário, ensina o nosso coração a ser um coração obediente ao ensinamento da Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, quebranta-nos nessa noite. Quebranta o Teu povo, ó Pai, que vai ouvir a Tua palavra, seja aqui na Tua casa, ou seja, Senhor Deus, através da live, Senhor Jesus, através, Senhor Jesus, do culto online, em nome de Jesus, porque assim como o Senhor está aqui, o Senhor também está com eles. Por isso, Senhor, que eles possam sentir, através da Tua palavra, a Tua presença viva e real na vida deles também. Em nome de Jesus, Pai, se conosco nessa noite, para a honra e glória do Teu nome, Jesus, é que eu oro e agradeço. Amém, Senhor. Boa noite, irmãos. Boa noite ao pessoal que está em casa.
Vamos dar prosseguimento ao nosso culto. Agora é o momento da exposição da palavra. Então é hora da gente aquietar o nosso coração para ouvir a mensagem do Senhor, como a nossa irmã Gilcilene bem orou. Essa última música, a frase que eles colocaram ali, né? Era eu, ela me trouxe à memória aquele versículo de Gálatas, né? Já estou crucificado com Cristo. Isso é forte. Já fomos crucificados com Cristo Jesus. Mas agora já não somos nós quem vivemos, né? E sim Ele em nós. Louvado seja Deus por isso. Bom, irmãos, eu não sei quantos de vocês acompanharam lá no YouTube antes de vir, ou viram algum no Informativa da Igreja, a questão do chamado para o culto hoje, a questão do tema. Mas hoje a gente vai trabalhar em cima do tema, você sabe onde deve servir a Deus? É uma pergunta. E essa é uma pergunta que eu faço diretamente, primeiramente, foi feita para mim, e eu repasso ela para vocês também. Você sabe onde deve servir a Deus? Muitas pessoas hoje elas se sentem desorientadas no quesito a respeito do reino de Deus, porque elas não sabem ao certo onde e como servirem a Deus com excelência. Algumas pessoas afirmam que elas ainda não descobriram o seu dom, e outras elas se sentem inúteis, porque não tem nenhum cargo de importância na igreja, nenhum cargo visível de grandeza na sua comunidade cristã. Só que isso, infelizmente, acontece até com a gente mesmo por conta de uma má compreensão onde nós podemos servir no reino de Deus. E, atualmente, existe uma ideia muito errada a respeito do como nós podemos prestar o nosso serviço a Deus. E a gente acha que tudo o que a gente pode fazer para servir a Deus está relacionado com as nossas atividades eclesiásticas. Nós que somos membros aqui da Quinta IPB, a gente acha que só pode servir a Deus quando a gente está fazendo alguma coisa dentro da igreja. É aí que a gente está buscando e servindo a Deus. Quer ver um exemplo disso? Hoje, domingo, dia de cultuar ao Senhor. Cá estamos aqui, para a glória dele. Cá você está aí na sua casa também, cultuando ao Senhor de forma online. Mas a gente acha que isso poxa, já fiz aqui, já bati minha meta com Deus hoje. Outras pessoas falam assim, eu faço parte do Ministério de Louvor, ou eu canto no coral, então eu estou ajudando na obra. Eu sou professor da IBD, eu sou pastor, eu sou presbítero, eu sou diácono, eu trabalho ali no Ministério da Cozinha, eu trabalho ali ajudando na limpeza da igreja, eu ocupo algum cargo na sociedade interna da UMP, SAF, o CP, a UPH. Então, as pessoas às vezes ficam com isso, elas só podem servir a Deus se tiverem um desses cargos. Percebam aqui, irmãos, que eu não estou criticando quem ocupa esses cargos, longe de mim, porque a gente sabe que tem a sua importância, cada um tem a sua devida importância no reino de Deus. Mas eu queria levar vocês a pensarem no seguinte exercício, assim como eu fiquei refletindo também já faz algum tempo a respeito disso. Se por acaso hoje, do nada, o templo fosse fechado, ou o templo aqui fosse demolido, a gente não poderia mais vir aqui cultuar o Senhor. O que caracterizaria o que caracterizaria você, cada um de nós, como servos de Cristo Jesus? Obrigado, Eduardo, servo de Deus. Mas o que caracterizaria a gente como servos de Deus, filhos de Deus, caso a igreja fosse fechada hoje? Está conseguindo pegar? Essa é a lógica. Às vezes a gente acha que só pode servir a Deus aqui dentro. Não sei se você já parou para pensar nisso, mas é uma concepção errada a respeito do reino de Deus. Muitas vezes nos limitamos somente às atividades feitas aqui, dentro das quatro paredes. As Escrituras nos mostram que o serviço ao Senhor é algo simples, porém requer muito zelo e dedicação da nossa parte. Mas em nenhum momento ela se limita a somente as realizações das atividades aqui dentro do templo da igreja. E o texto base para a nossa mensagem hoje, vou convidar você a abrir, está lá no livro de Josué. Acredito que o pessoal vai jogar na tela aí também, mas se você quiser abrir a sua Bíblia ou ligar a sua Bíblia, fica à vontade. Josué, o último capítulo. A gente vai fazer a leitura do versículo 14 e do versículo 15. Josué 24, 14 e 15. É um dos textos mais famosos de Josué. Acho que é o segundo mais famoso, só atrás do 1:9, né? O pessoal conhece muito o 1:9, mas o 14 e o 15 também é muito conhecido. Diz assim a palavra do nosso Deus. Agora, pois, temei ao Senhor, e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do Eufrates, e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais.
Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A gente precisa saber algumas informações importantes sobre esse texto aqui, para a gente não cair de paraquedas nele. Quando Josué faz essa declaração, ele já tinha mais de 100 anos de idade. Se eu não me engano, Josué viveu 110 anos. Ele já tinha mais de 100 anos aqui e ele já sabia que ele já era bem velhinho, ele já sabia que o tempo dele de partir estava próximo, ele já era considerado um ancião pelo povo de Israel. E esse mesmo povo, você lembra, se a gente voltar um pouquinho nos capítulos anteriores de Josué, foi com esse povo aqui, eles invadiram ali Jericó, eles tomaram ali, e com isso, tomaram a terra prometida, que já estava prometida para eles, como bem o nome diz. E aí, esse povo agora, eles queriam gozar de plena paz e tranquilidade e viver a sua vida bem. É nesse contexto que Josué fala isso aqui para o povo. E quando a gente analisa o versículo 14, a gente pode ver que Josué, ele não faz da adoração ou o culto a Deus uma opção. Ele ordena todo Israel a temer ao Senhor. É a primeira frase do versículo 14. Agora, pois, temei ao Senhor. Ele não está dando uma opção. Do tipo, gente, se vocês quiserem agora, vamos lá, vamos temer ao Senhor. Ah, se vocês tiverem vontade mesmo. Não, ele está falando, agora, pois, temam ao Senhor. Temam ao Senhor. E também ele reforça o culto a Deus em família, com o seu próprio exemplo. O versículo 14 deixa isso muito claro. Ele estava se endereçando agora no versículo 15 deixa isso muito claro. E a gente vê que ele estava se endereçando aos chefes das famílias. Ele estava se endereçando aos cabeças do lar. Quem são eles? Os pais, os maridos, os homens. Ele estava falando para esses, que são representantes da família. Olha, vocês têm que temer ao Senhor. Olha, eu não sei o que vocês querem fazer, porém eu e a minha casa, nós vamos servir ao Senhor. A gente percebe quando ele fala isso que ele tem um total comando sobre a sua família. É ele que manda. Tanto é que ele é o representante, ele toma a frente. Olha, se vocês quiserem virar as costas para Deus e servir aí o Deus dos egípcios, os amonitas e qualquer um outro, pode ficar à vontade nisso aí. Porém, eu e a minha casa, isso eu garanto, nós iremos servir ao Senhor. Ele sabia exatamente que mesmo que esse povo se rebelasse contra o Senhor, a família dele, ele e sua família, na verdade, iriam se manter firmes ao Senhor dos exércitos. Eles iam servir a Deus, pelo menos no seu lar. Isso Josué estava garantindo para aquele povo. E, pensando nessas coisas, nessas informações que a gente pegou até agora, eu queria refletir justamente com os irmãos naquela pergunta que eu fiz logo de início, que é o tema do nosso sermão. Você sabe onde deve servir a Deus? Mais uma vez, essa pergunta ecoa para a gente aqui. Você que está em casa, sabe onde deve servir a Deus? Vocês que estão aqui, eu, nós. E, como bons presbiterianos, eu separei aqui 3 pontos clássicos de lei para a gente refletir. São 3 lugares para a gente ver onde a gente pode servir ao nosso Deus, com excelência. E o primeiro lugar que a gente pode servir a Deus com excelência é no nosso lar. Nada melhor do que começar na nossa própria casa. E aí agora eu vou pedir para vocês irem comigo lá em Deuteronômio. Voltar algumas páginas aí. Deuteronômio, o capítulo 6. Deuteronômio 6, a partir do versículo 4, aí a gente vai ler até o 9. Prestem muita atenção nesse texto, ele é importante demais. E aqui eu queria investir um tempo maior nesse primeiro ponto aqui, porque Deus falou muito comigo em cima desse primeiro ponto, assim, me chamou muita atenção, de verdade. Não que os outros não sejam importantes, mas aqui a gente vai investir um tempo maior nesse primeiro ponto. Deuteronômio 6, a partir do verso 4. Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos. E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Eu posso estar falando aqui um negócio muito óbvio agora, mas hoje em dia, na nossa época, até mesmo o óbvio a gente tem que refletir para frisar, para ficar bem claro para todo mundo. O ministério cristão de todos nós que estamos aqui, e de você que está em casa também, todo aquele que se considera cristão, deve começar no próprio lar, na sua casa.
E nesse texto aqui, em específico, a responsabilidade daqueles que são chefes do seu lar, então volto a falar exclusivamente agora para os pais e maridos, a responsabilidade de vocês aumenta bem mais. Porque são vocês que respondem pela família de vocês. Então, a responsabilidade aumenta e muito. Só que esse texto aqui não é só para os chefes dos lares, não, tá? Serve para todo mundo. Eu só estou falando que é uma responsabilidade maior daqueles que são chefes do seu lar. Em Deuteronômio 6, que foi esse pequeno trechinho que a gente leu, Deus ele instituiu ao seu povo o ensino da sua lei. E esse ensino da lei, ele devia ser passado de geração em geração, de filho para filho, de filho para filho, de filho para filho, de filho para filho, depois de filho para pai, pai para filho, e todo mundo de geração em geração, sem negligência, sem nenhum tipo de negligência. Isso não está em questão de negociar. Isso deve ser feito, isso tem que ser feito. O pai ensinar o filho, aí depois o filho que vai crescer e virar um pai vai ensinar o filho também, e assim, consequentemente, a filha que vai virar mãe vai ensinar os seus filhos, e por aí vai. Isso não é negociado. Isso precisa ser feito, isso deve ser feito. E se a gente lembrar agora do texto de Josué 24 que a gente leu, parece que Josué entendeu bem isso, o que Deus falou através de Moisés aqui. Porque Josué vira, bate no peito e fala, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu que sou chefe do meu lar, eu vou fazer com que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué pôde garantir isso, porque ele era um grande homem de Deus, um servo do Senhor. Só que aí eu pergunto para você nessa noite, e você? E eu? E nós? Será que a gente pode bater no peito e falar assim, eu e a minha casa vamos servir ao Senhor? Eu e minha família. Eu e todos aqueles que moram junto comigo ali, vamos servir ao Senhor. Quando a gente olha aqui para o texto sagrado, a gente viu que Deus ordena que a lei dele seja ensinada nos nossos lares. A gente já viu que a responsabilidade são dos pais para com os filhos. Esses pais, eles têm o dever de compartilhar os ensinamentos das Escrituras com os seus filhos. Só que eu não sei quantos aqui repararam na leitura, por isso que eu pedi para que vocês ficassem atentos, que Deus ele requer algo daqueles que estão ensinando a palavra dele. Ele requer uma condição para que essas pessoas possam ensinar para os seus filhos. Vamos voltar lá de novo? Versículo 4 até o 6. Está um segredinho aqui. Mais uma vez. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Antes da gente querer ensinar, repassar a lei do Senhor, a mensagem de Cristo, a mensagem de Deus, devemos primeiramente amar Ele sobre todas as coisas. A gente tem que ter um amor constante e enorme pelo nosso Deus e pela palavra dEle. Caso contrário, a gente não vai ser bem sucedido ao repassar os ensinamentos da lei dEle. Não tem como falar sobre Deus e todos os seus feitos se Ele não tiver morada cativa em nossos corações. Não tem como. Não tem como você falar sobre algo que você não gosta. Não tem como você ter prazer em algo que você não gosta, não é chegado, sabe? Às vezes você tem costume de frequentar uma igreja evangélica, mas é por pura obrigação, por senso moral aqui que a sua consciência te condena. Se você não ama a Deus de fato, você não pode querer ousar repassar a mensagem dele. Porque para você não faz diferença. Como é que você pode repassar uma coisa que para você é indiferente? E Deus, ele requer isso, principalmente desses pais, que aqui ele está ordenando para os pais, para os chefes dos lares aqui. Vocês têm que amar ao Senhor sobre todas as outras coisas. Porque se isso não acontecer, esses ensinamentos vão ser apenas palavras jogadas ao vento. É como se fosse um papagaio repetindo. Esses dias apareceu para mim lá no Facebook, acho que foi algum irmão que compartilhou aqui da igreja, não sei. É um papagaio que estava pregando a palavra. O papagaio repete aquilo que ele ouve por perto. O papagaio estava pregando. Vocês têm que se arrepender, porque o reino de Deus chegar até o papagaio sabe. Só que ele não tem consciência moral. Ele só está repetindo meras palavras. A gente vai ficar que nem um papagaio também. A gente tem que crer em Jesus, porque senão a gente vai morrer eternamente. A gente vai ficar separado de Deus. Mas, se isso não faz diferença para nós, não tem por que compartilhar, não é? E a nossa prática, ela jamais pode se desvencilhar do nosso discurso. Então, você não pode falar uma coisa e viver outra. É muita incoerência. Porque se a gente fizer isso, principalmente no nosso lar, a gente vai cair nessa incoerência e as primeiras pessoas que vão nos questionar são aquelas pessoas que estão conosco no nosso lar. Porque se você quer conhecer alguém, mora com aquela pessoa. Se você quer conhecer um irmão da igreja, passa 4 dias de retiro de carnaval com ele ou com ela. Aí você vai conhecer. Você está morando junto. A pessoa acaba mostrando ali quem ela é de verdade. Aqui a gente pode maquiar, fingir alguma coisa, mas quando a gente está junto, morando, as pessoas nos conhecem. Os nossos familiares são assim. Tenho certeza que um dia você já ouviu falar de uma pessoa que se diz crente, aí foi perguntar para o familiar dela, nossa, mas eu queria que o fulano fosse igual fosse na igreja, aqui em casa.
Tem um relato na internet de um menininho que falou assim, eu queria muito que meu papai fosse que nem ele era da igreja, porque aqui em casa é totalmente diferente. Uma criança. Perceba como as primeiras pessoas que vão notar a nossa incoerência vão ser as pessoas do nosso lar. E aí você pode estar pensando assim, não, mas aí eu não posso ser perfeito, Tiago, eu não sou perfeito. Nem eu e nem você nós somos. Perfeito é Deus. Só que a vida cristã, ela não se resume à perfeição. Se resume a pecadores falhos, tentando melhorar cada dia para acertar. E aí está a diferença. O pecado na vida do cristão, ele é um tropeço. Você está andando na rua e você tropeça. O Tiago no aterrado fazia isso direto. Passava essa vergonha. Só que aí você aprende. Quando você tropeça, você fica mais ligado. Oxa, deixa eu ver onde eu estou pisando. O pecado é assim na vida do crente. É um acidente. Não acontece toda hora. Agora, você não pode viver uma vida de pecado como se fosse tudo normal. Tudo te é lícito, tudo te convém, você peca contra o Senhor e não está nem aí. Porque senão as pessoas vão olhar para você e falar assim, poxa, que tipo de crente você é? Ser crente igual o fulano eu não quero ser não, porque na igreja é uma coisa, em casa é outra. Então, por isso que a gente tem que ter cuidado com o nosso discurso. Por isso que o nosso discurso tem que sempre estar aliado à nossa prática. Nunca pode divergir. Mas, continuando lá sobre o texto, quando a gente volta os nossos olhos aqui para o versículo 7 agora, o versículo 7 fala uma parada interessante. Fala assim, assentados em nossa casa, e andando pelo caminho, e deitando e levantando. O que é isso? Aqui ele está falando que a gente tem que ensinar a lei do Senhor dessa forma. Assentados em nossa casa, andando pelo caminho, e deitando e levantando. Aí você vai falar assim, nossa, Tiago, mas tem que ser crente 24 horas, está sentado, deitado, tem que pregar a palavra. É bom, ser crente 24 horas é bom. Mas não é literalmente você tem que estar deitado aqui pregando a palavra, você tem que estar sentado e pregando a palavra. A ideia aqui do texto, o princípio é regularmente, constantemente. Você manter uma constância. Como eu disse, não é literalmente você deitar e agora eu vou ter que falar. Eu vou levantar e eu vou ter que falar. Não, você mantém uma constância. E esse princípio a gente acha em outros textos das Escrituras, que eu vou ler aqui com os irmãos. Primeiro, essa ideia é repetida lá no Salmo 1, o versículo 2. Salmo de número 1, versículo 2. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita o quê? De dia e de noite. Vai ficar 24 horas dias meditando na lei do Senhor? Sentado aqui? Não, você tem mais os seus afazeres. Mas a questão é uma constância, diariamente, perseverando. Outro texto conhecido também, Josué 1, 8. Essa ideia é repetida também. Josué capítulo 1, versículo 8. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Ou seja, as coisas que se referem ao nosso Deus, elas não podem se limitar somente no dia de domingo, no horário de culto, como a gente está aqui agora. A gente não pode ficar preso, o nosso cristianismo não se resume somente a domingo 7h30, domingo 10 horas da manhã, quinta-feira 19h30, terça-feira 19h30 e fim de papo. A vida cristã é algo cotidiano em nossa vida, algo diário, é algo que a gente constantemente está falando e está fazendo, está vivendo. E quando a gente percebe aqui no texto o que Deus está falando, instruindo os pais a fazerem com seus filhos, eu fiquei refletindo, foi aí que me chamou a atenção esse texto, porque existe algo que foi muito perdido nos nossos dias. E pouquíssimas famílias têm a prática de algo chamado como o culto doméstico, ou culto no lar. Talvez você já tenha ouvido falar, talvez nunca tenha ouvido falar sobre essa prática. Basicamente, o culto no lar, o culto doméstico, é quando você reúne com a sua família um dia na semana, ou vários dias na semana, você que determina, para sentar ali e cultuar o Senhor. Os puritanos tinham muito esse costume nos séculos passados, mas isso foi perdendo hoje em dia. A gente foi perdendo o tato para isso. E o culto doméstico ele é algo bem simples, é muito tranquilo de fazer, é de boa mesmo. Só que se ele for feito com seriedade e de forma bem constante, ele pode render bons frutos no seu lar, na sua família. Então, como é que eu faço o culto doméstico, Tiago? Você vai marcar um dia, a gente fica de boa lá em casa numa quarta-feira. O melhor horário para a gente é de noite, é de tarde, é de manhã. Você que vai definir isso. Só que quando você separar esse momento, você está separando esse momento. Então é hora de desativar o WhatsApp, desativar a internet, tirar o telefone do gancho, caso alguém tenha ainda o telefone fixo. E naquele momento ali, vocês vão cultuar ao Senhor. Esse é o princípio. O princípio do culto doméstico é o quê? Você reunir a sua família para orar, para ler a palavra e cantar louvores para Ele também. Basicamente. Curiosamente é o que a gente faz aqui. É o que a gente está fazendo aqui. Só que é de forma bem breve e resumida. Tiago, mas o meu esposo não é cristão, ele não serve ao Senhor.
Comece você com seus filhos. Tiago, a minha esposa não é convertida. Pai, comece você e os seus filhos. Ah, mas eu sou o único convertido no meu lar, eu sou o filho, o único convertido, meus irmãos não são, meu pai nem minha mãe é. Tente chamá-los para, pelo menos, ter um momento de oração. Pai, mãe, irmãos, vamos só orar, que eu queria só orar pela vida de vocês. Já é um começo. A gente vai devagarzinho. A gente vai aos pouquinhos. Mas, pelo menos, tente, se desafie. Comece. É algo, assim, surpreendente, os resultados do culto no lar. Mais tarde eu vou falar sobre isso também. E quando a gente analisa, quando a gente percebe esses conceitos básicos aí do culto doméstico que eu estou falando aqui, a gente vê que o próprio Deus foi o que instituiu o culto doméstico. A gente vê isso no versículo 7, que é basicamente a instituição do culto doméstico. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás a sentar em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. É isso que Deus está falando aqui para Israel. Vocês vão ter um momento em família para me servir, para me cultuar, para me adorar. E essa palavra inculcar, ela é diferente do nosso vocabulário, mas ela é interessante, porque o significado dela é, abre aspas, gravar ou imprimir algo no espírito de alguém. Ou seja, esse momento que você vai estar cultuando a Deus com a sua família no seu lar, não é algo superficial. Não é, eu vou ler um textinho aqui que eu vi no Facebook, ou de um livrinho do devocional, e é só isso. Não. Aqui, mais uma vez, aumenta a responsabilidade para aqueles que são pais e maridos. Peguem a Bíblia, escolham um texto, falem sobre ele, ensinem a sua esposa, os seus filhos, ou você que é representante do seu lar mesmo. Não fique de forma superficial, só um pouquinho, de coisas prontas. Se desafie, aprenda. Ninguém aqui, para fazer o culto doméstico, precisa ter diploma em teologia, não. Não precisa, gente. Não sei se isso é uma novidade aqui, mas não precisa de diploma de teologia para dirigir o culto doméstico. A gente só precisa amar o Senhor e amar a nossa família também. Esforço, estudo e dedicação vão acompanhar você e a sua família nessa rica empreitada. Hoje em dia a gente tem facilidade com livros, com internet, então é tudo bem mais fácil. Mais uma vez eu falo, desafie-se. Não fique na sua zona de conforto, saia dela. Você pode fazer muito mais daquilo que você pensa. Às vezes a gente fica se limitando, eu não sei fazer isso, eu não sei fazer aquilo, mas não, desafie-se, vá além. E quando você acha que está bom, fala assim, tem como melhorar. Quando você achar que melhorou, você fala assim, vou melhorar mais ainda. Por aí vai, é um progresso. Na nossa vida, no nosso trabalho, no nosso estudo, a gente não nasceu sabendo fazer nada, né? Ah, mas eu não nasci sabendo que nem a Karen formou em odontologia, ela não nasceu sabendo mexer nos dentes ali, ela aprendeu. Ah, eu nunca trabalhei de vendedor, trabalhei 3 anos, eu não sabia vender não, gente. Eu sou uma pessoa extremamente tímida, não tanto agora, mas ainda sou tímido. Mas eu tive que aprender. Ah, a pessoa que, sei lá, estuda qualquer outro curso na faculdade, na escola, a gente não nasce aprendendo a saber fazer nada. Só chorar, comer, essas coisas. O restante a gente aprende. Então a gente pode aprender também e se esforçar para se esmerar no estudo das Escrituras Sagradas. É só deixar a preguiça de lado e vamos que vamos. Só que aí a gente continua no texto. Agora a gente chega no versículo 8. E tem uma recomendação, para a gente hoje pode ser estranha. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos. Os judeus, muitos anos depois, eles fizeram algo, esse versículo aqui é alguma coisa literal. Eu vou pedir agora para o pessoal da mídia aí colocar a primeira imagem, para você que está assistindo aí, para a gente aqui. Os judeus interpretaram esse versículo de forma literal. Para quem não sabe, essa caixinha aí chama-se filactério. O judeu amarrava ela no braço esquerdo, como está o rapaz aí na foto, e em cima aqui na testa. Quando a gente olha para o texto, pode deixar a imagem aí, tá, gente? Quando a gente olha para o texto, a gente vê que está escrito aqui, também a atarás como sinal na tua mão, que é o que está aí, igual o cara fez, e te será por frontal entre os olhos. Está na testa. Então, Tiago, qual o problema? O problema é que esse verso aqui não é literal. E sabe quem fazia muito isso na época de Jesus, tinha esse costume de usar esses filactérios? Um grupo político chamado fariseus. Quando eu falo fariseu, a primeira palavra que vem na cabeça de todo mundo, tem certeza que é a palavrinha hipócritas, né? E é justamente de hipócritas que Jesus condena e chama esses homens, lá em Mateus 23, vou pedir para vocês colocarem agora aí, Mateus 23, o versículo 5. O Jesus ele condena os fariseus pela hipocrisia de usar esses filactérios aí. Praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos dos homens, pois alargam os seus filactérios e alongam as suas franjas. Esses filactérios era uma caixinha que dentro deles tinha os versículos da Bíblia. Tinham 4 versículos, se eu não me engano, 2 de Êxodo e 2 de Deuteronômio. Mas aí esse povo, eles gostavam, os fariseus, né, eles gostavam de se orgulhar, se encher o peito, eu sou muito crente, sou muito servo de Deus. E eles usavam esses
pedaços das escrituras ali para mostrar na oração deles o quanto eles são homens de Deus. Só que Jesus condena justamente isso. Poxa, vocês aí têm os filactérios, gostam de usar, gostam dessas franjas longas aí, usam pra caramba, só que não era o sentido literal que Deus ordenou isso. Não adianta ter o filactério na testa e no braço se não está no coração as escrituras, a Bíblia, a palavra de Deus. E o sentido aqui desse texto de Deuteronômio, Deus está falando aqui, para colocar na mão, significa isso, para a palavra nortear as nossas atitudes, e na mente, aqui na testa, para a palavra tomar conta da nossa mente. Só que os judeus, eles quiseram, não, vamos lá, botar literalmente, vamos fazer essas caixinhas aqui bonitinhas, vamos fazer literalmente. Hipocrisia. Jesus condena. Volta no que eu falei, se o nosso discurso divergir da nossa prática, a gente vai ser taxado assim como os fariseus eram, hipócritas. E quantos de nós não somos assim? Falo isso por mim mesmo. Eu olho para o meu coração e falo assim, eu sou um dos maiores hipócritas mesmo. Falso, corrupto, pecador. Mas ainda assim, foi o que a gente estudou hoje de manhã. A graça de Deus nos alcança todos os dias. Só que isso era a questão dos filactérios, né, no versículo 8. A gente viu aí. E quando a gente chega no versículo 9, está escrito assim, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. O que é isso que estava fixado lá nos umbrais, em cima ali das portas dos judeus? Aí eu vou pedir agora para o pessoal colocar a segunda imagem. Era um objeto chamado mezuzá. Não sei quantos já ouviram falar disso. O objeto é esse aí, é o mezuzá. É uma caixinha também que eles colocavam em cima da porta e dentro dela tinha um pedaço do pergaminho. E aí é muito bacana essa ideia do mezuzá, por quê? Quando alguém entrava ou saía de casa, eles tocavam na abertura dessa caixinha aí, eles beijavam o dedo e pronunciavam uma bênção. Esse gesto despertava a curiosidade das crianças, que faziam perguntas sobre o que tinham observado. O que é isso que você está fazendo? O que significa esse gesto? Essa era uma das maneiras pelas quais os hebreus ensinavam seus filhos a lei de Moisés, histórias, festas e deveres. Isso foi um bom gancho que os hebreus tinham na época para usar para ensinar a lei de Deus para os seus filhos. Eles faziam esses gestos, despertavam a curiosidade das crianças, e falavam assim, opa, é agora que eu vou ensinar. Você quer saber o que é isso? Então, eu vou te contar. Aí começa a falar sobre a lei do Senhor, e por aí vai. Hoje nós não precisamos do mezuzá, de uma caixinha, de um rito, ou de alguma coisa assim. Nós temos que ter somente a iniciativa de ensinar todas as pessoas, mas em específico aqui, as pessoas do nosso lar, a servirem a Deus e falar sobre a obra dele, aproveitando cada gancho, aproveitando cada oportunidade. Existem vários lugares em que podemos servir ao Senhor, mas, sem dúvidas, o principal lugar é o nosso lar. A gente pode ser servo em outros lugares também, a gente vai ver isso aqui já já. Só que o principal deles é na nossa casa. Alguns estudiosos costumam dizer que Noé foi o maior evangelista do seu tempo. Por quê? Porque ele salvou toda a sua família. Foi bem sucedido pra caramba. Por quê? Porque falou com a sua família, eles creram na mensagem de Deus, todo mundo entrou na arca. O restante todo mundo pereceu. Então nós devemos também ansiar e esmerar no ensino e do compartilhamento da palavra de Deus no nosso lar. Principalmente para aqueles que não são, se eles não são cristãos, vai ser mais difícil? Vai, não vai ser fácil. Mas é aí que a gente tem que falar mesmo. E para aqueles que já são cristãos, nós temos que ter o hábito de nos reunirmos para cultuar o Senhor. Não ouse querer ser um exímio pregador ou pregadora da palavra de Deus lá fora, se dentro de casa você não se importa com os seus. Nosso principal campo é exatamente onde estamos e devemos sempre começar no nosso lar. Mas existem outros lugares também que a gente pode servir a Deus com excelência. E é justamente esse segundo lugar que a gente vai falar agora. Porque o segundo lugar que a gente pode servir a Deus com excelência é aqui, na igreja, na nossa igreja local. E agora a gente vai lá para o Novo Testamento. Novo Testamento, o livro de Marcos, Evangelho segundo Marcos, no capítulo 10, do 42 ao 40. Marcos 10, do 42 ao 45. Mas Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhes, sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm-nos sob o seu domínio, e sobre eles os seus maiorais exercem autoridade. Mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos.
Estudiosos aqui afirmam que esse evangelho, essa passagem aqui de Marcos, é a principal passagem do evangelho de Marcos. Por quê? Porque Marcos escreve esse evangelho para os romanos. Os romanos eram um povo dominador, um povo que gostava de conquistar, e eles gostavam de ser servidos muito ao invés de serem servos. E é justamente nesse texto aqui, por isso que as pessoas consideram esse texto o principal de Marcos, porque Jesus ele se apresenta aqui como o grande servo, que ele veio para servir. E esse é um dos temas principais do cristianismo, o serviço cristão. Numa época onde, igual a nossa, que o evangelho é tão distorcido, que é se pregado uma teologia triunfalista, o que é isso? Que a gente, por ser crente, a gente vai ser vitorioso em tudo, a gente jamais vai experimentar fracassos, e a gente não pode reconhecer as nossas fraquezas físicas, morais, intelectuais, espirituais, porque a gente é o bambambam, é o super crente. É maravilhoso ver Jesus aqui falando que, para quem quiser ser o maior, será aquele que sirva. O maior é aquele que serve. Jesus aqui ele nos lembra de fato qual que é o nosso lugar. Não é o lugar de destaque, e sim de humilhação, não é o lugar de ser servido, e sim de servir. O mestre aqui ensina uma valiosa lição. Aquele que quer tornar-se grande tem que servir os seus companheiros. Essa é a tônica do cristianismo. Nós somos servos, assim como o nosso mestre Jesus foi. E Jesus, que era o Messias de Deus, ele podia muito bem se valer dos seus direitos, como o próprio Deus, e ser servido pelos homens. Mas ele não fez isso, de forma nenhuma. Muito pelo contrário. Ele veio para servir e dar sua vida em resgate por nós, meros pecadores. Jesus ele é o maior exemplo de serviço cristão. Ele deve ser o nosso espelho e sempre deve ser o nosso parâmetro. E se Jesus é o parâmetro, o padrão está lá em cima. É difícil de chegar, mas ele nos auxilia. Mas o padrão, o parâmetro, ele é alto. Na igreja local aqui, antes de nós nos tornarmos membros, pelo menos na quinta igreja, a gente segue a Constituição da IPB, a gente faz um compromisso. A gente faz alguns votos aqui na frente, diante dos homens e diante de Deus. E, geralmente, às vezes a gente pode não lembrar muito desses votos, né? E aí eu fui lá na Constituição da IPB para lembrar o que todo mundo que é membro aqui da quinta igreja já prometeu um dia aqui na frente. Diz assim, ó, abre aspas, viveremos de acordo com a doutrina e a prática da Escritura Sagrada, honraremos e propagaremos o Evangelho pela vida e pela palavra, sustentaremos a igreja e as suas instituições moral e financeiramente, obedeceremos às autoridades da igreja, enquanto essas permanecerem fiéis às Sagradas Escrituras, e participaremos dos trabalhos e reuniões da igreja, inclusive assembleias. Eu acho legal esse foco, inclusive assembleias, porque muito presbiteriano não gosta de assembleia, né? Então ele fala aqui, ó, nos trabalhos, nas atividades, inclusive também nas assembleias. Vai fugir não. Você quer mesmo ter obrigação de vir nas assembleias. Mas enfim, a gente vê aqui que é um compromisso e tanto, né? Às vezes a gente não reflete no que a gente está falando aqui, a gente só está falando no sim, pelo calor da emoção, mas é um compromisso sério. É como se a gente estivesse assinando um contrato aqui, diante de Deus e diante dos homens também. Só que, infelizmente, muitas vezes, como eu disse, a gente não repara e às vezes a gente cai no erro de não cometer essas coisas aqui, que são coisas, até então, aqui da igreja, da IPB. Só que a boa notícia é que, se a gente não prestar atenção, tem sempre tempo para mudar. Há sempre tempo para mudar os nossos hábitos, os nossos jeitos, porque a gente tem que vestir com orgulho a camisa do time de Cristo Jesus. Sabe, você que é flamenguista defende o Flamengo, você que é vascaíno o Vasco, você que é fluminense o Fluminense, você que é sofredor que nem eu, desiste, mas a gente defende as coisas do nosso time com todo amor, né? Agora a gente tem que vestir a camisa de Cristo também e falar assim, ó, eu sou servo do reino, eu sou servo de Cristo Jesus. A gente tem que botar essa camisa, bater no peito com orgulho, falar e mostrar. A gente tem orgulho de servir a Cristo. E a gente honra esse nosso Senhor. Como? Cumprindo os seus mandamentos e servindo sempre de suporte para os nossos irmãos, exercitando o amor, o perdão e o companheirismo. Lembra que eu estou falando aqui no âmbito igreja, aqui, templo, 4 paredes. Vai ser fácil isso? Perdoar? Amar um bando de pecador que pensa diferente de mim, que a única coisa que nos une aqui é o Evangelho. Criações diferentes, lugares diferentes, tudo diferente. Bando de pecador no mesmo teto aqui. Difícil é, mas não é impossível não, porque o Espírito Santo nos capacita a nós amarmos uns aos outros, perdoarmos uns aos outros e servirmos uns aos outros. E ele nos capacita para que assim realizemos a obra dele. Então, quando você se sentir desmotivado e não quiser, às vezes, eu não quero trabalhar na igreja porque aquele irmão vai estar lá, a irmã vai estar lá, é isso e aquilo. Lembra desse texto aqui, esse texto de Marcos que a gente leu, capítulo 10, versículo 45, para ser específico. Lembra que Jesus ele é o maior servo. Ele veio para servir e não para ser servido. E lembra também de outro texto, Filipenses 2,
A gente vê também um pouquinho do que Jesus fez aqui nesse mundo. Filipenses 2, versículos 5 a 7. Essa questão do serviço cristão fica muito mais clara. Tem de vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Esse servo aí, no grego, é uma palavrinha chamada doulos, servo, escravo. Jesus se fez como escravo. Ele se vendeu aqui por nós. Ele morreu por nós. Então, se Jesus, que é o rei soberano, criador de todo o universo, veio aqui nessa terra e se fez servo, o doulos, quem somos nós para querer, Jesus, eu quero ser servido. O que você tem para mim? Quais são as bênçãos que você tem para mim hoje no culto? A gente está aqui para servir também. Servir os nossos irmãos e, principalmente, servir a Deus. Portanto, auxilie como puder na igreja da qual você faz parte. Afinal, você também faz parte do corpo de Cristo. Nós fazemos parte do corpo de Cristo. E a gente vê lá em 1 Coríntios 12 que cada um tem a sua importância. Todo membro do corpo tem a sua importância. Lembre-se de atuar com alegria em seu coração, dar o seu melhor. Sempre fazer as coisas bem feitas e com seriedade. Porque você, eu, nós, não estamos fazendo para qualquer um. Tenha sempre ciência de quem você serve e esforce-se sempre para fazer melhor, dia após dia. Progredindo, melhorando. Assim é a vida. Como eu disse, a gente não aprende a fazer as coisas. A gente não nasce sabendo fazer as coisas, a gente aprende. Então a gente vai errando aqui, vai errando acolá, às vezes vai dando rusga com algum irmão. Acontece, é normal. O importante é exercitar o amor, perdão. Como já diria a nossa irmã Juscelena, o que importa é o amor. É luta? É, mas o que importa é o amor. Seja uma bênção, então, no seu lar, na igreja da qual você faz parte, no caso aqui nós, a Quinta Igreja, e também no mundo afora, na sociedade lá fora. E esse é justamente o nosso terceiro e último tema aqui do nosso sermão, terceiro ponto. Porque o terceiro lugar em que podemos servir com excelência a Deus é em nossa sociedade. Lá fora, no mundo, na nossa sociedade. Nós somos chamados a ser servos lá também. Não somente no nosso lar, não somente na nossa igreja. 1 Pedro, capítulo 4. 1 de Pedro, capítulo 4, verso 10. Só esse versículo. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Para aqueles que estão atentos naquilo que eu estou falando nessa noite, perceba aqui como é um chamado do micro para o macro, de dentro para fora. Deus nos chama primeiramente a servirmos no nosso lar, depois a gente serve no nosso lar com toda a nossa simplicidade e humildade, depois a gente é chamado a servir a Deus também nas nossas igrejas locais, quando a gente é útil em diversas áreas, de diversas formas, e por fim, nós somos chamados a sermos bênçãos na sociedade, no mundo lá fora. E a gente trabalha isso em prol do nosso próximo, independentemente de quem seja. Não importa a crença, não importa posição política, não importa nada disso. A gente é chamado a servir. A gente é chamado a servir o nosso próximo. O serviço cristão ele jamais pode se resumir a somente as quatro paredes dos nossos lares. E quando eu falo lar aqui, pense na sua casa e aqui na igreja. O serviço cristão não se restringe, ele não fica preso aqui. Ele é muito além disso. O chamado da igreja é missional, ou seja, ela não envia apenas missionários, mas a própria igreja é enviada por Deus como mandato missionário. A igreja está em missão onde quer que se encontre. Isso significa que temos um compromisso com aqueles que não estão em Cristo. Eu separei essa frase aqui porque essa segunda-feira que passou, voltaram às aulas lá no IBEL, de forma online, e a gente teve uma matéria chamada Teologia Bíblica de Missões. Se um dia esse vídeo passar para o reverendo Wellington, que é o nosso professor, estou usando só a matéria aí, ó, não ponta mais. Brincadeira? E a gente estava estudando sobre a teologia bíblica de missões e como se deu a questão de missões, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo. Vou pedir até para o Tiago já jogar a imagem aí. E aí a gente vê, o professor estava falando lá, ele citou essa frase aqui que eu repeti, que uma igreja missionária não é aquela que envia missionários, uma igreja missionária é aquela que é missionária onde ela está, ou seja, cito Rua Aracaju, número 203, bairro Santo Agostinho, Volta Redonda, Rio de Janeiro, Brasil. Nós temos que ser uma igreja missionária aqui. E ele estava falando sobre a ideia de missões no Antigo e no Novo Testamento. Isso aí é uma coisa que ele chamou lá de movimento centrípeto da missão no Antigo Testamento. O que é isso? Missões no Antigo Testamento, eles não iam aos povos lá fora. Não é a ideia de missões que a gente tem hoje. No Antigo Testamento, os povos pagãos, os povos vizinhos, vinham até Israel, lá no templo, em Jerusalém, para adorar a Deus, as pessoas de fora. E a partir disso, Israel testemunhava sobre o Deus vivo, sobre o Deus que eles serviam.
Talvez não da melhor forma. A gente vê no Antigo Testamento que o povo de Israel falhou como servo de Deus, tanto é que ele mandou o servo sofredor, o Messias, Cristo Jesus. Mas essa é a ideia de missões do Antigo Testamento. Eles não iam para fora, eram os de fora que iam para dentro. E quando eles iam para dentro, é que eles aprendiam mais sobre Deus vivo. Isso chama movimento centrípeto. E no Novo Testamento isso muda, é um movimento centrífugo, que aí sim é de fora para dentro, que é o conceito de missões que a gente tem hoje. Da gente ir para fora e buscar aqueles que estão perdidos. E a gente não faz isso porque tem muitas almas perecendo. A gente faz missões, a gente prega o Evangelho porque é para a glória de Deus. Tudo que a gente faz é para a glória de Deus. E a igreja, uma igreja missional, é aquela que vive para a glória de Deus. E nós, como servos, nós somos chamados também a ir e pega esse ir como não para ir lá para a África ou para a Coreia do Norte, não. Enquanto estivermos indo, igual daqui para a nossa casa agora, quando a gente sair do culto, qualquer lugar que a gente for, esse ir, nós somos chamados a sermos testemunhas de Cristo. Começando exatamente onde estamos, usando o que temos nas nossas mãos e também fazendo o que estiver ao nosso alcance. Só que aí eu cheguei num ponto aqui que você pode estar aí se coçando no banco ou em casa, pensando assim, Tiago, mas isso aí não é para mim não. Eu não tenho chamado missionário, eu não tenho dom de pregar. Isso aí eu vou passar. Só que é aqui que está o pulo do gato. É aqui que está o segredo. Conta uma vez uma história que um sapateiro convertido ao Senhor, ele perguntou para Martinho Lutero. Lutero, é o seguinte, o que eu posso fazer para servir a Deus melhor? Eu sou sapateiro, mas eu quero servir a Deus melhor. E aí Lutero o sapateiro provavelmente deve ter pensado assim, ele vai falar para eu fechar o meu negócio e ser um pregador da palavra de Deus. Só que aí Lutero vira para ele e fala assim, cadê? Faça um bom sapato e venda-o por um preço justo. Foi isso que o Lutero falou para ele. Você que é convertido ao Senhor, sapateiro, faça um bom sapato e venda por um preço justo. Talvez você que está me ouvindo aqui, você realmente não tenha sido chamado para ser um grande pregador ou pregadora da palavra de multidões. Talvez realmente esse não seja o seu chamado no reino do Senhor. Só que você com certeza foi chamado para ser testemunha de Cristo Jesus. Você com certeza foi chamado para ser servo e serva de Jesus. E como servos, nós somos chamados a testemunhar. Então, você que é vendedor, venda os seus produtos de boa qualidade e por um preço justo. Você que é empresário, faça os seus negócios sem falcatruas e agindo sempre com honestidade. Você que trabalha na área da saúde, tanto na parte física quanto na parte mental, seja sempre cuidadoso, seja sempre cuidadosa, faça o melhor para ajudar as pessoas e seja sempre gentil. É assim que nós podemos servir a Deus, lá fora, na sociedade. Mas a gente não precisa, como eu disse, um pregador está vindo aqui na frente pregar. Não. Faça o melhor para Deus, na área que você atua. João Batista, quando ele recomenda aos crentes que estavam se convertendo, lá em Lucas 3, a partir do versículo 10, ele vai falar sobre isso, justamente sobre esses princípios. As pessoas estavam tendo ali, Deus estava tocando no coração delas, falaram assim, João Batista, e agora, o que a gente vai fazer? Como é que a gente vai poder fazer para servir a Deus? João Batista não fala para elas largarem o ofício delas, não. Fala para elas continuarem trabalhando e ser uma bênção no serviço onde elas estão. Você poderia colocar o texto aí, Lucas 3, só para a gente dar uma olhada. Que os princípios são os mesmos, a partir do versículo 10, do 10 ao 14. Então, as multidões o interrogavam, João Batista, dizendo, que havemos, pois, de fazer? E respondeu-lhes, quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. Quem tiver comida, faça o mesmo. Foram também os publicanos, a galera que era odiada na época, para serem batizados e perguntaram-lhe, mestre, o que vamos fazer? O que havemos de fazer? Respondeu-lhes, não cobreis mais do que estipulado, sejam honestos, não cobrem mais. Também os soldados lhe perguntaram, e nós, que faremos? E ele lhes disse, a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa e contentai-vos com o seu próprio salário. Porque os soldados naquela época eles eram corruptos, eles gostavam de extorquir as pessoas. Qualquer semelhança com hoje não é coincidência, não. Mas veja como João Batista ele não falou assim, soldados, vocês que servem a Roma ou aí o templo, larga tudo, vem, me segue. Vem aqui para o deserto, vamos comer gafanhoto, vamos batizar a galera aqui no Jordão. Galera, vocês são publicanos, são corruptos em sua maioria, larga isso aí também que era o demônio. Não. Seja um publicano e faça para a glória de Deus. Não cobre mais que o estipulado. Você que é soldado, não vai extorquir ninguém. Seja justo, seja honesto no seu julgamento. Não dê falso testemunho. É isso que Deus está falando para a gente. Isso faz parte dos dons que nós recebemos, conforme a multiforme graça de Deus. Lá em 1 Pedro, que foi o texto que a gente leu. É graça diversificada. Deus deu para cada um uma habilidade em específico, um dom. Então, você que está no seu serviço, eu não sei qual área, todo mundo aqui em qual área todo mundo trabalha, você que está me ouvindo também, mas faça tudo para a glória de Deus. Quer você coma, quer você beba, quer você faça qualquer outra coisa, quer nós façamos isso, vamos fazer para a glória de Deus.
E pregue sim a palavra também. Lembra do primeiro princípio lá, quando a gente estuda no nosso lar? Vamos estudar a Bíblia, vamos ler, vamos nos aprofundar. É bom. Mas a gente pode ser bênção na nossa sociedade, no nosso emprego, na nossa escola, faculdade, onde quer que a gente esteja. A gente pode compartilhar as boas novas de Jesus, fazendo o simples, fazendo o básico. Use aquilo que Ele te concedeu graciosamente para testemunhar sobre quem Ele é e sobre o seu reino. Se você for um bom servo do Senhor no seu lar e na sua igreja, com certeza você também vai ter êxito na sociedade. Quem faz a obra é Deus. Quem converte o coração do pecador é Deus. Isso é fato, isso é óbvio, isso é claro para nós. Mas nós somos chamados para sermos instrumentos e testemunhas na mão dele. E isso é a nossa responsabilidade. Nós somos chamados para sermos cada vez mais parecidos com Jesus Cristo. Portanto, alegremos com tamanho privilégio. E para concluir, irmãos, quando terminar esse culto aqui e a gente for para as nossas casas, a gente tem que ter a plena convicção, nós temos que ter a plena convicção que Deus nos chamou para sermos sal e luz. Não importa o local que estivermos, não importa com quem estivermos, nós somos chamados a testemunhar sobre Cristo Jesus. Somos chamados a testemunhar dentro da nossa casa, nas nossas igrejas e também na sociedade, onde quer que a gente esteja. Não tem espaço para a vida cristã dupla. Não tem espaço para a gente colocar uma máscara aqui na igreja e depois, quando sair, ser outra coisa. Jesus Cristo, quando Ele morreu por nós na cruz, esse amor é tão grande que nos transforma de dentro para fora e de fora para dentro. Então, essa mudança gera em nós uma nova vida. É importante, como Jesus disse para Nicodemos e para nós, é importante que nós nasçamos de novo. Então, quando a gente entende isso, o sacrifício de Jesus, a graça dele, a bondade de Deus, o amor, não tem como a gente permanecer igual. Não tem como a gente permanecer no lamaçal do pecado. A gente vai cair, vai tropeçar? Vai. Mas Cristo nos transforma. Cristo, Ele transforma corações até hoje. E esse é o maior milagre. Ele transforma pecadores como eu e você em pessoas santas. Santas no sentido de separados por Ele. Então, que Ele nos ajude, que o nosso coração se encha de alegria para trabalhar na obra do Senhor. Lembra que a obra do Senhor não se limita somente às quatro paredes do templo e do nosso lar. Também se implica na nossa sociedade. Sendo assim, vivamos sempre para a glória de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, estamos encerrando o nosso culto. Eu sou grato mais uma vez pela vida do pastor Silas, que me convidou, e por Deus também, porque se não fosse ele, nenhum de nós estaríamos aqui. E eu queria dar um recado também, para a alegria de muitos, para a tristeza da maioria, tenho certeza. Brincadeira. Quer dizer, não, tenho certeza que sim, vão ficar tristes. Hoje é meu último domingo aqui. Semana que vem eu vou estar partindo meu patrocínio, as aulas vão voltar. Voltaram online agora, mas a partir do dia 25, 26, segunda-feira, sem ser essa de amanhã, a outra, já vai estar voltando às aulas. Então, eu vou estar indo embora domingo de manhã, não vou conseguir nem vir na EBD, nem no culto à noite, mas é sempre um prazer estar com os irmãos aqui, servir ao nosso Deus. Eu sei que vai ter muita gente que vai chorar, vai ter muita gente que vai alegrar também, porque o que eu ouvi te pergunta, Tiago, vai embora não? Vai ficar aí, Tiago? Vai ficar aí para sempre? Então, galera, eu estou indo embora, vocês que estão insistindo para ir embora, estou indo embora. Mas, enfim, foi um tempo ótimo de aprendizado, onde eu pude, creio que, somar aqui na igreja, no reino do Senhor também. Mas a gente tem que voltar, a vida tem que continuar, graças a Deus. Estou muito feliz por voltar, então eu peço para que os irmãos orem pela minha viagem, pelo esse retorno das aulas também, pelo pessoal que vai estar lá, e vai dar tudo certo em nome de Jesus. Vamos fazer a oração final? Convido os irmãos a se colocarem de pé. Vamos orar ao nosso Deus, agradecendo por mais esse culto. Pai, nós louvamos ao Senhor porque Tu és bom em toda a sua essência. O Senhor é amoroso, justo, santo e perfeito. Nós agradecemos porque mesmo nós sendo réis pecadores, o Senhor nos amou de tal forma que mandou o Seu único Filho. E a partir disso, essa mudança que começou dentro de nós, agora nós temos que externar para as pessoas. Então, ajude-nos, ó Deus, a sermos bênçãos no nosso lar, aqui na igreja e também onde quer que estivemos, na sociedade lá fora. Não nos deixe, ó Deus, viver uma vida de falsidade, uma vida de hipocrisia. Trabalhe no meu coração, trabalhe no coração de cada irmão que está ouvindo essa palavra nessa noite. E que sejamos, a cada dia mais, parecidos com Cristo Jesus, que é o nosso parâmetro, que é a nossa perfeição maior, é o nosso exemplo de servo. Ajuda-nos, ó Deus, a caminharmos contigo. Ajuda-nos, ó Deus, a viver uma vida grata ao Senhor. Obrigado por tudo aquilo que fizemos aqui, foi para Te servir, para cultuar ao Senhor e para Te adorar. Esperamos que o Senhor tenha se agradado de tudo, leve aqueles que estão aqui em segurança para os nossos lares e ajuda-nos, ó Deus, nessa semana, que possamos batalhar, que possamos correr atrás do pão de cada dia. Ajuda também, ó Deus, aqueles irmãos que estão enfermos, que o Senhor entre com a provisão e com a cura, se for a Tua vontade. Console aqueles corações enlutados, ó Deus, lembramos da família do Vaguinho, da Eline, da Janilda também, ó Pai.
Cuida desses corações e de tantos outros, ó Deus, e que as esperanças possam ser renovadas em Ti. Que essa mensagem de hoje nos desafie, ó Pai, a começar a mudança que tanto queremos ver no mundo e na nossa igreja, que possamos começar dentro dos nossos lares. Nos desafie e nos motive a cada dia sermos melhores e mais servos fiéis do Senhor. Essa oração que fazemos, agradecidos no nome santo de Jesus. Amém, Deus. Boa noite a todos, irmãos. Fiquem com Deus, pessoal, e da live.